Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 13 de abril. Nesta manhã iniciamos o nosso diário escutando alguns testemunhos concretos da ação de Deus no nosso meio. Olá, somos Emanuela e Andrea, da equipe Beato Mazzucconi de Lecco. Nos dias 7 e 8 de abril, tivemos o nosso Ruá com 21 cursistas, 20 membros de equipe, os 2 anjos e 12 crianças que nos presentearam com sorriso e alegria. Desde o primeiro dia, se criou uma esfera serena e interessada. O segundo dia foi uma explosão de emoção, alegria e partilha. A equipe estava unida completamente com os cursistas e todos juntos chegamos ao momento da efusão estreitos num grande abraço. Eis alguns comentários dos nossos cursistas. Nesses 2 dias, recebi uma força e um desejo muito forte de fazer a vontade de Deus, de evitar o pecado, caminhar na igreja, rezar e ler a palavra de Deus. É uma vontade que nunca senti antes e acredito que agora é enviada pelo Espírito Santo. Estou certa de que conseguirei realizá-la. Nesses 2 dias, o Senhor revolveu a terra seca do meu coração. Não posso dizer que entendo como agiu, mas a sensação é de ter semeado em mim. Espero ter água abundante para fazer florescer o jardim que Ele pensou para mim. Através dos tocantes testemunhos, cantos e orações, Deus esmigalhou meu coração e pediu de confiar a Ele as rédeas da minha vida. Entendi que a minha vida pode ter um novo início, deixando definitivamente para trás as culpas e pecados que carregava desgastantemente comigo. Pace e gioia a tutti. Paz e alegria a todos. Olá a todos, somos Sérgio e Cíntia, da equipe Paulo de Tarso de Vilungo. Tivemos o nosso Ruá de 7 e 8 de abril em Valtrômpia. Participaram 10 cursistas, a equipe era composta por 20 pessoas. Tudo correu num clima de alegria e serenidade. Agora lemos algumas fichas de impressão. Uma cursista diz: a graça de Deus que nos ama apesar de tudo, assim como somos, com qualidades e defeitos. Sentir-se acolhidos, amados, alegres e felizes juntos. A graça do perdão e de saber perdoar, portanto, amar para poder viver. Sentir que Deus nos considera sua obra-prima. Uma outra cursista diz: sentir simplesmente muito amor. Uma outra ficha diz: sentir-se desfazer aquele nó de raiva que há tempo carregava dentro de mim. Obrigado a todos. Nossa, esse encontro foi muito bom mesmo. Bom dia, família Missão Belém. Eu sou Edmilson, coordenador do Exuá do sítio São Miguel Arcanjo, onde aconteceu nos dias 4, 5 e 6 o nosso retiro, com a ajuda dos cursistas do Paulo Apóstolo e coordenadores das casas do sítio. Passamos por algumas dificuldades, mas com a graça de Deus pudemos passar o seu amor e seus milagres a 110 irmãos. Vou ler agora a ficha de impressão de alguns irmãos e o que mais lhe tocou nesse retiro. Um cursista relata em seu testemunho que os testemunhos e pela sinceridade dos palestrantes, o momento da ama, também o teatro, o momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, os louvores tocantes e a vinda do Espírito Santo, mas o momento que mais me senti livre foi ao me lançar nos braços do Senhor Jesus. Um outro cursista relata: a espiritualidade de Jesus estava presente o tempo todo. Eu senti uma paz inacreditável, que só Deus pode proporcionar. Um momento especial para mim foi quando dei o abraço nos vozinhos,
Parecia que eu estava abraçando não só o meu pai, mas toda a minha família. E mais um cursista relata: foi todo Yeshua que me atingiu, mas um dos momentos que mais me marcou foi o momento de Maria. Porque pedir perdão a ela foi o mesmo de estar pedindo perdão para minha mãe. Foi o momento que mais me emocionou e me tocou. Paz e alegria, família, e o amor de Maria. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Jesus multiplica o teu pouco e não o teu nada. Para fazer esse grande milagre, Jesus precisou de 5 pães e 2 peixes. Todo mundo sabe que 1000 multiplicado por 0 dá 0. Mas 1000 multiplicado por 1 dá 1000. Ou seja, se você não dá nada para Jesus, Ele não pode fazer nada. Mas se você dá o pouco que você tem, Ele o multiplicará ao infinito e matará a fome de milhares de pessoas. Doe tudo o que você tem, como a viúva que jogou a única moedinha que lhe sobrava no tesouro do templo. E Jesus poderá fazer muitos milagres, graças a você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a nossa lupa pode se concentrar sobre a atitude deste menino que ofereceu seus 5 pães e 2 peixes. Vale a pena ver o milagre da multiplicação a partir dele. Em primeiro lugar, foi um dos poucos que levou um lanche. Quem sabe que foi a sua mãe que o havia preparado para ele. Mas uma coisa é certa: este menino seguia Jesus, apesar de sua jovem idade, queria seguir Jesus, sem limites de tempo. Até o lanche tinha trazido, para não ter que voltar atrás. De repente se cria um problema. O povo segue Jesus, mas também sente fome.
E Jesus se sente tocado de verdade por este lance do povo que não pensa em comer, mas só em segui-lo. Jesus sente que chegou o momento de fazer um grande milagre, que fale para o mundo e para sempre que Ele é capaz de matar qualquer fome, seja a fome de pão material, seja a de pão espiritual. Mas Ele não pode, no sentido que não quer, fazer esse milagre sozinho. Isso é de extrema importância. Jesus faz este grande milagre junto com o homem, junto com o menino. Isso deve fazer-nos refletir muito. Sem a generosidade desse rapaz, Jesus não podia matar a fome dessa imensa multidão de mais de 5.000 pessoas. Sem a generosidade desse rapaz, não teríamos o discurso do pão da vida, da Eucaristia. Sem dúvida, esse pequenino não podia pensar que Deus multiplicaria tanto a sua doação, mas assim foi. Se trata de um grande sinal. Repetimos o que falamos no começo. Deus pode multiplicar o pouco que lhe damos, mas não o nada. 1000 vezes 0 dá 0, mas 1000 vezes 1 dá 1000. Se esse rapaz tivesse se fechado, se seu egoísmo tivesse falado mais alto do que a sua generosidade, se o medo de perder o pouco alimento que tinha tivesse falado mais alto, todo mundo passaria fome e Jesus não poderia manifestar o seu imenso poder. É claro que Deus poderia fazer tudo o que quer da forma que Ele quer, mas Ele quis trabalhar junto com o homem, com cada um de nós. Quis que o seu imenso poder passasse pelas nossas mãos abertas. Mais abrimos as nossas mãos, mais milagres Jesus pode fazer. Vice-versa, se ficarmos grudados no nosso lanchinho, nada de bom acontece. Jesus depende de nós, quis depender de nós, quer depender de nós. Matar a fome do mundo depende de nós e não somente de Deus. Somos vasos de barro, sem dúvida, e mais frágeis do que nós não há ninguém. Mas sem estes recipientes que somos nós, como Jesus poderá derramar a sua graça? Sem um vaso de barro, a graça se perde. Sem a nossa boa vontade e o nosso trabalho, Deus nunca chegará a dar a água viva ao mundo e todos morrerão de sede. Se eu evangelizar, Jesus pode abençoar e multiplicar o meu nada, minhas incapacidades. Mas se eu não fizer nada, o mundo ficará sem Deus. Quanto mais você trabalha, mais você doa a Deus, mais Ele multiplica. Mas se você não doa nada, nada Deus pode fazer. O braço de Deus não se encurtou, como fala o Salmo. Fomos nós que o amarramos, com a nossa falta de generosidade. Vamos dar um exemplo concreto. Se uma equipe organiza um Yeshua, um Ruá, um Caná, Deus pode derramar sua graça, derreter os corações e convertê-los. Mas, se ninguém organiza nada, se as pessoas dessa equipe passam um tempo no Facebook ou no YouTube, seja o que for, a graça não chegará e ninguém se converterá. O que nós podemos fazer é construir canais, muitos canais, grandes canais, para que a graça de Deus chegue a cada um. Pare e pense um pouco. Se você parar, se você desanimar, se você se retirar, quantos cairão atrás de você? E quantos farão o mesmo ao redor de você? Olhe para trás e veja quanto o teu mau exemplo vai arrastar para o chão. Depois olhe para frente. O seu não, a sua renúncia ao trabalho, quantas pessoas vai prejudicar? Vai acontecer menos ruás, menos canãs, menos Yeshua? Muitas pessoas ficarão na Cracolândia se ninguém for buscá-las. Essa é a terrível verdade.
Se você não se oferece para ser um vaso de barro que derrama a água da graça em todo canto, o povo ficará sedento no deserto do mundo. Pense bem, se você sentir a tentação do desânimo ou da preguiça, quantos você arrastará para o buraco? Reflita um minuto. Deus nos dá a alegria de trabalhar na sua vinha, de morrer de trabalho como Ele morreu por nós, para que sua vinha se torne sempre mais bela. Vamos responder com generosidade e dar tudo como se fosse este menino, que deu tudo o que tinha, o seu lanche inteiro, sem hesitação, e através de sua generosidade, Jesus pôde matar a fome de todos. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Vamos parar um pouco agora para escrever as frases da meditação ou da palavra que mais ficam no nosso coração.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, para que nos impulsione a dar tudo como fez este menino. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Se eu evangelizar, Deus multiplicará. Paz e alegria a todos. Somos vasos de barro, mas cheios do tesouro de Deus. Paz e alegria a todos. Nesse amor Deus nos reúne como irmãos em um só coração, nos faz igreja e nos ensina a partir o pão. Deus é amor e nesse amor Deus nos reúne como irmãos em um só coração, nos faz igreja e nos ensina a partir o pão. A partilha é sinal do reino de Deus entre nós, sinal de conversão. É doar-se com alegria, tornar-se Eucaristia para o irmão. Aqui nesta celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será, pelo milagre da partilha, doada nossa vida, em Eucaristia se transformará. Aqui nesta celebração recebe nossa vida, nossa alegria, nossas lutas, nossas feridas. Se pão e vinho, corpo e sangue será, pelo milagre da partilha, doada nossa vida, em Eucaristia se transformará. Como um pingo d'água que se une ao vinho, como um grão de trigo que morre pra ser pão. Não quero doar o que sobra, mas tudo que tenho pra dar. Se nosso tudo é pouco, esse pouco com alegria Deus receberá. Aqui
corpo e sangue será, pelo milagre da partilha doada nossa vida, e Eucaristia se transformará.